Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, amigos do Facebook. Esse amigo que vos fala, Pastor Nelson Cangandala. Passei rapidamente aqui para partilhar com todos vocês uma palavra abençoada que veio da parte de Deus para todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, tá bom? E eu já tenho aqui comigo a minha Bíblia aberta, tá? No livro de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Já tenho aqui a minha Bíblia aberta. E antes de nós darmos o início da leitura, falarmos o que o Espírito Santo passou para partilhar com todos vocês, eu gostaria muito, na medida que você vai entrando nesta live, compartilhe com os grupos do Facebook, do WhatsApp, tá bom? Compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque eu tenho a certeza que essa palavra irá abençoar muito a sua vida e a vida de quem você partilhar este live com ele, tá bom? Olha, e o assunto na qual nós vamos abordar aqui neste live tem a ver com os de dentro, os da casa. Quando eu digo os de dentro, os da casa, estou a falar com aqueles que estão dentro da igreja, tá? Aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que dizem ser filho de Deus, aqueles que têm ouvido, que têm a oportunidade de ouvir a palavra, as pregações dentro de uma igreja. Enfim, essa palavra na qual nós vamos abordar é justamente para os de dentro, até os de fora também. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no teu coração e o Senhor vai entender o que Deus quer falar com todos vocês que estão aí do outro lado. Então, a sua Bíblia, abra ela. Olha só. A Bíblia no livro de Mateus, e você tem que entender, Mateus, Marcos, João e Lucas são 4 atores diferentes que narram as boas novas, o evangelho do Senhor Jesus. Mateus viu, Marcos viu, João também viu, Lucas não. Lucas ele aprendeu com Paulo. Mas é interessante que essa parábola do semeador está em 3 evangelhos. A importância dela, não que as outras palavras não sejam importantes, mas ela foi ressaltada por autores diferentes, porque foi muito forte o impacto daquela palavra foi tão forte que até Lucas, que não ouviu isso de Jesus, escreveu. Então eu queria a sua atenção para isso aqui. Eu quero que você entenda que a palavra ouvir nos 3 evangelhos está dezenas de vezes. Foi essa mensagem que nós pregamos no domingo. Então é importante a senhora prestar atenção. Parábola do semeador, capítulo 13, versículo 1. Tá bom? Parábola do semeador, capítulo 3, versículo 1. Tá bom, pessoal? Vamos ler. Naquele mesmo dia, versículo 1. Saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões, olha que coisa, grandes multidões, não está falando, não é grande multidão, é grandes multidões, é muita gente, se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e a multidão ficou na praia, estavam de pé na praia. E de muitas coisas ele falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, tá? Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então, vamos ilustrar isso aqui na nossa cabeça. O semeador está com a bolsa cheia de semente, é o mesmo semeador com a mesma semente, ok? Caminhando e semeando. Então a primeira parte caiu na beira do caminho, ok? As aves vieram e comeram. Versículo 5 diz assim: outra parte caiu aonde? Solo rochoso, não é assim? É ou não é? Onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não sendo profunda a terra. 6. Saindo, porém, o sol,
fez o quê? A queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Então, era o mesmo semeador com a mesma semente, só que agora num outro tipo de solo, ok? Agora um cheio de pedra, que não promovia, não dava condições da plantinha nascer com raiz. Então o sol estragou tudo. Outra caiu aonde? Entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então era o mesmo semeador com a mesma semente, só que em um outro solo. Então esse solo agora é com espinho que sufocou e a planta não cresceu. Outro, enfim, versículo 8, caiu aonde? Olha que coisa bonita, em boa terra e deu frutos, 2 pontos, a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa é a palavra de Deus. Então, o mesmo semeador plantou a mesma semente, só que agora num outro tipo de solo. E um solo bom, como a Bíblia está dizendo. E produziu fruto, a 100, a 60 e a 30. Agora, aí os discípulos começaram a perguntar: mestre, nós não estamos a entender nada que o Senhor está falando. O Senhor está falando da semente, da plantinha, da planta, da terra. Não faz sentido. O Senhor pode abrir os nossos olhos, o nosso entendimento? E é exatamente isso que acontece. Olha só o próximo versículo 9. Olha só o que está escrito. Quem tem ouvidos para ouvir, olha só. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, agora você tem que prestar atenção, porque o Senhor Jesus explicou para eles a parábola. Agora, aqui no versículo 18, aqui vem a explicação da parábola, no versículo 18. Ele diz assim, olha só. Escutai, olha só, presta bem atenção, hein? Presta bem atenção à parábola. Escutai. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não o quê? E não a entender, vem o maligno, Satanás, e faz o quê? Arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, agora o Senhor Jesus está a explicar, palavras miúdas, o que é cada solo, não a semente, porque a semente é a mesma, e o semeador é o mesmo. A semente é a palavra, e o semeador é o mesmo, é o Senhor da palavra. Amém, pessoal? O que muda é o solo. Que solo você é? Que tipo de solo eu sou? Então a primeira é aquele que caiu e o diabo arrancou. Sabe que tipo de pessoa é essa aqui? É aquela que não está dentro da igreja, mas não concorda com a palavra de Deus. Que quando Deus fala uma coisa, ele não obedece. Ele não quer obedecer, porque muitas vezes, pessoal, você tem que entender uma coisa sobre Deus. Muitas vezes Deus vai agir com total discordância daquilo que é a nossa vontade. Total discordância daquilo que é a vontade da nossa carne. Eu fiz essa pergunta no domingo, vou fazer aqui. É fácil você orar pelos teus inimigos? Não, não é fácil. Mas essa palavra diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Se alguém te obrigar que tem que andar 1 milha, Jesus te fala, há de 2 milhas. Se alguém te pedir a túnica, dá a capa também. Então isso não é fácil, julgar não é fácil. Ou seja, não é fácil não julgar. Jesus disse, não julgueis para que não seja julgado. Então não é fácil. Não é fácil, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Tem pessoa que vai julgando vida. Fulano fez isso, fez aquilo. Assim, claro, olha, o fulano fez aquilo outro. Então é muito difícil, pessoal. Entende sim ou não? É complicado. A carne é maldita, desculpa falar isso. A carne é mal. Só que tem pessoas que obedecem. Obedecem por quê? Porque se esforçam. Tem gente que até hoje está anos na igreja, até hoje não se tornou ainda um dizimista fiel, porque até hoje ela não concorda com a palavra de Deus, porque essa palavra não é do pastor, não é do homem, não é da igreja mundial, essa é a palavra de Deus. Tem pessoas que não priorizam o Espírito Santo, porque quem mandou priorizar o Espírito Santo foi o Senhor Jesus.
Pessoas que até hoje têm muito tempo de igreja, mas até hoje não querem nada com Deus, não se batizam nas águas. Por quê? Porque ainda não concordam com a palavra de Deus. É o primeiro grupo que nós temos dentro da igreja. Ouvem a palavra, entra por um ouvido e sai por outro e ainda vai reclamando. Andarão por acaso dois juntos se não haver acordo? Se eu não concordo com a palavra de Deus, pessoal, eu não ando com ele, ele não anda comigo. Então eu fico sozinho. É por isso que tem gente dentro da igreja que estão sozinhos. Mesmo estando dentro da igreja, está sozinho. Entende, sim ou não? Está sozinho dentro da igreja. Não se pode andar duas pessoas juntas se os dois não concordam. A Bíblia fala, andarão dois juntos se não concordam. Então tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não andam com Deus, porque não concorda com a palavra. Então, se você não concorda com a palavra, não tem como você andar com Deus. Porque não se pode andar com quem? Com aquele que você não concorda com ele. Então, se você não concorda com a palavra, você não concorda com Deus. Se não concorda com Deus, não tem como você estar com ele, nem Deus está contigo. Mas a vontade de Deus é de estar com você. Então, temos pessoas dentro da igreja que não estão com Deus, estão sozinhos. Estão dentro da igreja, mas mesmo estando dentro da igreja, estão perdidos dentro da igreja. Por quê? Porque estão sozinhos, não estão com Deus. Porque não estão com a palavra. Não estão com a palavra. Aliás, a Bíblia fala, aquele que estiver em mim e o meu espírito nele, tá entendendo? Aquele que estiver em mim e o meu espírito nele, então esse aí é meu. Como é que você diz ser de Deus se você não está com a palavra dele? Não tem como. Não tem como. Isso não entra na minha cabeça. Eu falava isso no domingo, às 7 horas. Não tem como. Pessoas estão dentro da igreja, as atitudes que tomam, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Não segue a palavra, não segue o que está escrito na Bíblia. Por isso é que estão sozinhos mesmo estando dentro da igreja. Então o primeiro grupo está onde? Está na igreja. Essa palavra é para... Na verdade, todos os grupos estão dentro da igreja. É para os filhos, aqueles que têm ouvido a palavra. Né? Repara, Saul fez isso. Deus deu uma direção para ele e ele simplesmente desobedeceu. Vê o final de Saul. Saul morreu perturbado, se matou na própria espada. Então tem que ter cuidado, porque tem muita gente que começaram bem, mas depois começaram a se desviar daquilo que é a palavra de Deus. E isso estou a falar para aqueles que são da igreja, aqueles que têm cargo, até aqueles que têm cargo. Repara que quando o Senhor Jesus pregava pelas multidões, os discípulos também estavam lá. E os discípulos não estavam a entender, mas os discípulos já tinham um cargo. Os discípulos podemos colocar como obreiros, como auxiliares, discípulos, pastores, como membros, bispo. Tinham um cargo, eles já tinham uma posição, já tinham um nome. Eles carregavam um título de discípulo, como hoje eu carrego um título de pastor, uns carregam um título de bispo, uns carregam um título de obreiro, uns carregam um título de auxiliar, discípulo. Não importa que tipo ou que título você carrega, mas os discípulos carregavam um título e eles não estavam a entender a parábola. Então o Senhor Jesus teve que explicar por palavras miúdas, que é para eles entenderem. E hoje tem pessoas que começaram bem com Cristo e estão a terminar sem Cristo. Começaram bem com Deus, estão a terminar. Pessoas que o objetivo era mesmo sua palavra e hoje já mudaram o foco do seu objetivo. Hoje o objetivo já não é a palavra. Hoje o objetivo já é outra coisa que não tem nada a ver com a palavra. Até fala da palavra, mas porém já não segue o que está escrito aqui. Infelizmente isso tem acontecido. Dentro da casa. Dentro da casa. Isso aqui o Senhor Jesus estava a falar para os de dentro. Os da igreja. Os que estavam ali para ouvir a palavra. O Senhor Jesus estava a falar, não estava a falar para os estranhos, para os que não estavam ali a ouvir. Não, estava a falar para os
para aqueles que estavam presentes ouvir a palavra. E qual é o lugar onde nós ouvimos a palavra, recebemos a palavra? Na igreja. Não tem para os de casa. Para todos, não importa o título, o nível espiritual que você tem, o cargo que você tem na igreja, o título que você tem, não importa. Essa palavra é para todos. Agora, como diz o 9, quem tem ouvidos, então ouve, ouça. Só que tem pessoas orgulhosos, ouvem, mas não querem ouvir. Não querem ouvir. Acham que tudo que faz está certo, Deus aprova. Sem saber, muitos ainda pensam que estão com Deus, sem saber que estão sozinhos. Porque não se pode estar com Deus se você não concorda com o que está escrito. Não se pode estar com Deus se você não concorda com a palavra. Não se pode, ninguém te mente. Ninguém está com Deus se não tem a palavra, se não concorda com a palavra. Está entendendo sim ou não? É exatamente isso que acontece. Então, tem pessoas que estão na igreja, estão cheias de problema, pessoal. Entendeu? Tem pessoas que podem estar ouvindo, abanar a cabeça, mas dentro de você não é nada disso. Quem entende? Versículo 20, olha só. O que foi semeado aonde? Em pedregulho, ou solo rochoso, é o que ouve a palavra e a recebe logo com o quê? Com alegria. Tá entendendo? Mas não tem raiz, 21. Sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É aquele que quando a pregação está acontecendo, ela fala, poxa, que palavra boa, olha que palavra forte, palavra bonita. Ela fica feliz, ele fica feliz com a palavra, gosta da igreja, faz bem para ele, ela na busca, ela chora, né? Mas é só começar uma perseguição, é só surgir um problema, que ela ou ele logo se perde. Igual Pedro. Chegou alguém e disse assim, não é você não, um dos discípulos? Eu? Discípulo de quem? De Jesus. Ele falou, eu nunca nem vi esse aí, não sei quem ele é. Pedro, nessa época, Pedro, ela era esse sol rochoso. Tem gente que a perseguição quando vem, pessoal, ela foge. Por que foge? Porque não tem raiz, porque a palavra não tem profundidade dentro dela. Ele se esquece de tudo que viveu dentro da igreja. Isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Entende isso ou não? Tem muita gente até recebe a palavra com alegria, até recebe a palavra com felicidade, mas quando vem a luta, quando vem a guerra, quando vem a tempestade, ela dá as costas. Ela é a primeira pessoa a dar as costas para Jesus, igual Pedro. Se Jesus te assumiu, Jesus me assumiu, o Senhor Jesus na cruz, quando estava crucificado, era por mim, pessoal, era por ti, era por nós. Ele assumiu, ele nos assumiu na cruz. Então é o nosso dever assumir ele, assumir a nossa fé, amém? Mas só faz isso quem é profundo, quem tem raiz, porque aqueles que são superficial na igreja não vão longe, fogem logo. Então esse é o segundo grupo, ok? Olha só, versículo 22, diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados e muita fascinação das riquezas sufocam a palavra. Olha que forte isso. Sufocam a palavra e ela fica o quê? Tá vendo? É aquela pessoa que começa bem, o caminho tá bom, ela tá indo firme, ouvindo a palavra de Deus, se dedicando, ganhando alma, crescendo com Deus, mas daqui a pouco ela começa a se preocupar mais com ela, a não... Eu preciso de mais, eu quero mais isso para mim, eu quero construir isso, eu quero construir aquilo outro. Então ela vai esquecer os outros. Você vê que tem pessoas que desprezam os outros, pessoal. Tem pessoas que desprezam. Você vê que tem marido que despreza a mulher, mulher que despreza o homem. O marido, quando está a crescer, despreza a mulher. O marido, só porque se formou,
Só porque licenciou-se, doutorou-se, já está a desprezar a mulher porque a mulher não é licenciada. Mas ele se esquece que para ele se licenciar, graças àquela mulher que ao invés de ficava a vender, que é para ele ter o táxi para ir para a faculdade. E quando ele é licenciado, quando ele se doutora, aí daqui a pouco esquece quem foi o braço, quem foi o suporte dele, quem lhe ajudou nos momentos difíceis. Tem pessoas hoje a se perderem, começaram bem, mas estão a se perder. Pregadores, inclusive, começaram bem, o foco era a alma, agora se perderam. Estão a se perder. É um sol mau. Começaram bem, estão a se perder. Pessoas que hoje estão em cima, hoje já querem maltratar os que estão por baixo. Está errado isso. Está errado. Você que começou uma empresa com funcionários, os primeiros, e hoje a empresa está bem constituída, até hoje o funcionário, você não valoriza aquele funcionário que cresceu contigo na empresa, que cresceu contigo. Pessoal, os egoístas crescem sozinhos, mas aqueles que não são egoístas crescem com todos que estão por perto dele. Entenda isso, aprenda isso. O egoísta quer crescer sozinho, quer que o nome dele seja o único nome a ser falado. O egoísta, ele quer estar no centro das atenções, ele quer que o nome dele tem que ser o único nome a ser falado. É ele que resolve, é ele que faz, ele é o bom, é ele que dá conta do trabalho, só ele. Mas você tem que entender que nenhuma empresa cresce sozinho, tem que ter colaboradores. Tem que ter colaboradores, você tem que ter colaboradores. O chefe pensa isso, não, eu cresci sozinho. Mas o líder não, o líder cresce com todo mundo. O líder cresce com todo mundo. O líder, pessoal, cresce com todo mundo. Então seja você um líder. Quem é o líder? Líder é aquele que é uma boa terra, não é um som rochoso não, é uma boa terra. Entendeu, sim ou não? Pessoas que se perdem, deixam de olhar para Deus e olham para as coisas do mundo. Tinha tempo, se dedicava com as coisas de Deus, agora trocou as coisas de Deus com as coisas do mundo. Pessoas que trocam as coisas sagradas com as coisas do mundo. Tem pessoas que têm feito isso. O jovem rico fez isso. A Bíblia fala que ele desde a infância ouviu a palavra. Ele ouvia a palavra com alegria, o jovem rico. Mas a fascinação e a riqueza falou mais alto. Ele trocou as coisas de Deus pelo mundo. Tem muita gente que o pecado está a falar mais alto, a riqueza está a falar mais alto, o título está a falar mais alto. Mas por fim, olha só, o título, o versículo 23. Mas o que foi em boa terra é o quê? Olha isso, ouve a palavra e compreende. E em Lucas diz retém, aceita, olha só, compreende, obedece. Pratica, a palavra vem, encontra espaço no teu coração, mesmo que te contrarie. Eu tenho que abandonar certos atos, então eu vou abandonar. Eu tenho que abandonar certas amizades, então eu vou abandonar. Eu tenho que abandonar certos vícios, então eu vou abandonar. Então, a palavra de Deus não tem resistência para ele. O que ele fala, eu obedeço. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Entende-se ou não? Você tem que frutificar. Isso aqui é salvação. Então, está se falando de 4 tipos de solo. 4 tipos de solo. Se você pensar só um pouquinho, nem preciso muito não. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Se você pensar só um pouquinho, quando você tem 100, quando você tem 100, para você tirar no 25, dividido para 4, é 25, 25. Imagine você em 25, 25 só para sair uma pessoa salva. Entende isso ou não? Imagine você, pessoal,
Os salvos são aqueles que são boa terra, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que aceitam, aqueles que guardam a palavra, como a Cassane cantou, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Tá entendendo, sim ou não? Você não pode ser aquele tipo de pessoa, não, na época do Beltrano eu era mais forte, agora na época do fulano eu não sou. Não, a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, só o que muda é o solo, é a terra. Pessoal, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra encontre espaço na tua vida, que essa palavra encontre espaço e te dá um norte, abre a tua mente, a tua visão. Entendeu, sim ou não? Se preocupe com a palavra, pessoal. Se preocupe com a palavra. Essa palavra pode mudar a história da tua vida. Porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Mateus 24 fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tá entendendo, sim ou não? Então a terra passa, ou seja, tudo que essa terra oferece vai passar. Mas essa palavra nunca vai passar. Essa palavra aqui, pessoal, não passará. A Bíblia fala que a terra e os céus passam. A terra vai passar. O céu ainda é o mesmo, mas um dia esse céu vai passar. Mas essa palavra não há onde passar. Então, guarde essa palavra, pessoal. Porque o que está escrito aqui é mais importante do que essa terra pode te proporcionar. É mais importante do que essa terra, esse mundo pode te proporcionar. Esse mundo tem de te proporcionar ilusões, né? Vaidade, tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas essa palavra não passa, porque essa palavra é que promove a salvação. Não existe salvação na vida de alguém que não tenha a palavra. Não existe salvação na vida de alguém que não tenha a palavra. Quando você aceita, por isso é que o Senhor Jesus disse naquele moço, naquele ladrão da cruz, disse assim: se credes, se você acreditar nessa minha palavra, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele acreditou na palavra e ele foi para o paraíso, porque ele acreditou. Então não existe salvação na vida de quem não tem a palavra. Muitas pessoas estão a perder a palavra. Muitas pessoas estão a colocar no lugar da palavra as coisas desse mundo. É a fama, é o título, é o dinheiro, é a vaidade. Muitas pessoas estão a trocar isso pela palavra de Deus. Cristãos a se perderem, líderes a se perder, pregadores a se perder. Estão a trocar a coisa espiritual com as coisas do mundo. Cuidado, pessoal. Está escrito, isso é você conferir na Bíblia, Mateus capítulo 24. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Tudo nessa vida passa. Tudo passa. Tudo passa. Mas a palavra não passa, pessoal. Essa palavra é que pode te promover, essa palavra é que pode te proporcionar a salvação, a vida eterna. Jesus veio para que todos tenham vida, e a vida com abundância, a vida eterna. A vida eterna. No sábado, eu falava um pouquinho a respeito de Noé. Quem era Noé? Noé era amigo de Deus. Noé andava com Deus. Noé, quando Deus chegou para Noé por conta da abominação que estava acontecendo naquela época de Noé, naqueles dias, as pessoas estavam a andar mal. E o pecado era algo abominável. Deus ficou chateado. O pecado daquele povo estava a aquecer a cabeça de Deus. E Deus falou: Noé, eu vou destruir essa terra. Eu vou destruir essa terra. Mas constrói uma arca e anuncia isso para esse povo. Anuncia isso para esse povo, que eu vou destruir a terra. E quem não der ouvido na minha palavra através de você, Noé, vai ficar do lado de fora. Quem não der ouvido,
Quem não deu ouvido na minha palavra, através de você, vai ficar lá de fora. E hoje Deus tem falado por conta de pastor, de homens de Deus. Porque pastor tem muitos. Agora está na moda, todo mundo agora quer ser profeta, inclusive. Tem muitos profetas, muitos pregadores. Mas aqueles que são a boca de Deus são poucos. São poucos. Aqueles que são a boca de Deus não cometem injustiça. Até pode falhar. E quando ele percebe que falhou, que cometeu uma injustiça, logo ele é humilde para reconhecer que cometeu uma injustiça. E ele procura fazer de tudo para resolver aquele mal entendido. O de Deus, aquele que tem a palavra, quando ele erra, ele logo percebe, eu errei. E ele é humilde para reconhecer que errou e tenta fazer as coisas para poder corrigir o seu erro. Mas tem pessoas que erram e entendem que errou e querem permanecer no erro, mas são pregadores. Falam a palavra. Falam a palavra. E Deus falou, Noé, fala para esse povo, eu vou lhes matar, eu vou destruir essa terra. E quem não der ouvido na minha palavra através da tua boca, vai ficar lá de fora. E todos sabem que Noé construiu uma arca. Mas construiu a arca por quê? Porque Noé não era construtor. Noé construiu a arca porque ele obedeceu a Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, o próprio Deus te dá a instrução. E Deus é que deu a instrução a Noé para construir a arca. E todo mundo sabe que Noé construiu uma arca, mas o que as pessoas não sabem é que para além de Noé construir a arca, Noé construiu uma vida com Deus. Por isso é que a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Noé foi amigo de Deus. Porque tinha a palavra de Deus nele. Tinha a palavra de Deus nele. E todos aqueles que ouviram a pregação de Noé e não quiseram dar ouvido, não quiseram escutar, ficaram do lado de fora. Ficaram do lado de fora. E hoje tem pessoas que já estão a ficar do lado de fora da arca. Está dentro da igreja, mas é doente. Está dentro da igreja, é perturbado. Está dentro da igreja, dorme mal, sonha mal. Depende de medicamentos. Está entendendo isso ou não? Só o tá dentro da igreja não muda a vida de ninguém. O que muda é quando você tem a palavra no teu coração. Tá bom? Isso é a mensagem que Deus passou para mim, que eu achei pertinente partilhar com todos vocês. Eu também quero pedir a todos que inscrevam-se no meu canal do YouTube, PR Nelson Cangandala. Inscrevam e deixam aí o vosso like, né? Porque em breve nós queremos fazer live no YouTube. Então ajude aí, partilhe aí o nosso canal do YouTube, PR Nelson Cangandala, PR Nelson Cangandala, e inscreva-se no canal. Eu tenho a certeza que será um canal para compartilhar bênçãos de Deus na vida de todos vocês, tá bom? Quero agradecer a todos que vieram aí do outro lado, que estão do outro lado. Quero agradecer a todos, que Deus e os seus abençoe aí, a missionária Sandra. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos abençoados para a glória e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Vamos ficar por aqui e que a graça de Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe, estamos juntos.